Bora fazer o seguinte agora, vamos girar aqui no Globo Esporte, falar do Atlético Paranaense. Flávio Darim volta no tempo com a gente, preparou uma reportagem especial. O Atlético joga hoje diante do Amazonas, um confronto que não acontece, gente, há 50 anos. É na simplicidade de uma caixa de papel que memórias são guardadas. O rolo fotográfico nos revela pouca coisa, mas ganha vida quando se une ao projetor. Páginas e mais páginas de histórias analógicas, de um tempo em que a maioria das coisas eram apenas escritas. 1975, uma viagem no tempo aí. Seremos guiados pelo relato de quem viveu tudo isso diante dos próprios olhos. Além, é claro, da nossa minuciosa pesquisa. O desafio aqui é contar o que aconteceu em 2 jogos que não tiveram nenhum registro em vídeo. E se o torcedor atleticano espera uma história gloriosa de vitórias, eu lamento informar, as notícias não são boas. O Atlético perdeu 2-0, o estádio estava cheio mesmo, o estádio estava lotado. E nós não jogamos bem, fizemos uma partida ruim. Manaus é uma cidade em plena expansão. Conhecer o outro lado do país por si só já era uma experiência diferente. E o meio de transporte para fazer essa viagem era outra novidade. Pô, a viagem de avião para nós era uma coisa do outro mundo. Mas a gente tinha fartura na viagem, cara. É um jantar de restaurante de luxo nos aviões. O Atlético enfrentaria o Rio Negro, time de Manaus, que levava o mesmo nome do famoso rio. E essa era uma das poucas informações que o time do Atlético tinha do adversário. Era no escuro. Era meio no escuro. A nossa mídia aqui, a nossa crônica aqui, ele sempre é time pequeno, né? Não, Manaus, né? E não tinha história também no futebol, né? Não à toa, o tratamento depois da derrota por 2-0 foi esse. Rio Negro engole o Atlético. E segundo a reportagem da época, ficou barato. O quadro amazonense merecia mais. Depois de perder para o modesto Rio Negro por 2-0, o Atlético voltaria ao Amazonas 2 meses depois, agora para jogar contra o Nacional de Manaus. Por não ter se classificado de maneira direta na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Furacão jogou uma espécie de repescagem, chamada aqui nos jornais da época como Torneio dos Perdedores. A Tribuna do Paraná, do dia 25 de outubro de 1975, ainda destaca uma outra informação relevante, uma troca no gol. O Altevir, personagem da nossa reportagem, acabou ficando de fora da viagem. Eu tinha jogado o ano inteiro de 74, né, titular, e daí eu tive um problema de renovação de contrato. Eu tinha o Internacional estava interessado na minha contratação e a oferta deles foi para mim ganhar pelo menos 10 vezes mais que eu ganhava no Atlético, né? Sem Altevir, o Atlético voltou a Manaus e perdeu de novo, pelo mesmo placar. Dessa vez jogando um pouquinho melhor, mas tomando gols nos contra-ataques. Seria até os resultados, o que é a Copa do Brasil hoje. Clubes da Série C, da Série D batendo nos clubes grandes, porque assim, a motivação é enorme. O Atlético terminou aquele Campeonato Brasileiro de 75 apenas na 29ª posição. 4 para o Palmeiras, 2 para o Atlético Paranaense de Curitiba. E o Inter, possível destino de Altevir, terminou como campeão. Coisas do destino. Hoje eu penso assim, poderia ter ido por Inter, né? Mas eu não teria feito a história que fiz no Atlético. Eu deixei boas marcas no Atlético. Ex-goleiro, mas para sempre um torcedor. Altevir espera que o Atlético traga agora um resultado diferente de Manaus. A minha torcida é essa porque a gente teve 2 jogos, lá perdemos os 2, né? O Atlético hoje se recuperando no campeonato, aí, né, não conseguiu ainda se firmar, mas eu tenho esperança e tenho quase certeza que vai subir. Assim, a torcida é para subir, eu acredito num bom resultado lá. Hoje tem Atlético e Amazonas, jogo importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Dair Helman mais uma vez vai mexer no time, vai com esquema com 2 zagueiros. Entra o Raul, sai o Abraão e também tem mais uma mudança, o Zapelli no lugar do Juliano. Essa é uma grande novidade, né? Porque o Zapelli, potencialmente, ele é um dos melhores jogadores da Série B. Mas entre o potencial que ele tem e o que ele apresenta na prática, tem uma distância bem importante. Mas sempre fica a expectativa pelo potencial. Eu acho que é uma aposta que faz de maneira
correta o técnico Odair Hellmann. Vamos ver se na prática vai funcionar. Uma coincidência, né, entre essa história que a gente apresentou 50 anos atrás e o mundo atual é que o Atlético tem a obrigação de vencer, assim como teve há 50 anos e não conseguiu. Hoje tem a obrigação de vencer para não desgarrar da turma lá de cima do G4 no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que segue atrás de reforços, encaminhou, gente, as contratações do volante Lucas Sacha, do Fortaleza, e do lateral direito Gaston Benavides, do Tajeres. Além disso, também temos saídas no Atlético Paranaense. Essa notícia, o torcedor, eu sei que adorou, a gente já deu ontem lá no ge.globo/Paraná. Falcão foi pro Apoel de Israel. E aí, gente, quanta piada a gente escutou, Jesus amado, né, Guilherme de Paulo? Lembrando, né, Nádia, que todos os reforços que o Atlético tem contratado só podem estrear depois do dia 10, ou seja, são reforços que na projeção estariam prontos para jogar no dia 12 contra o Goiás, só a partir do próximo final de semana.